E Marcos Leonardo não é o único alvo do São Paulo para essa janela de transferências. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também do Corinthians em busca de um novo patrocínio master. Preciso te atualizar sobre o Palmeiras com receita recorde na metade da temporada. Falo também sobre uma lavada do Flamengo em relação aos concorrentes, tudo sobre o Grêmio, perto de anunciar a contratação de um ex-jogador do Corinthians. Para completar reforços no Santos, Matheus Pereira e a renovação de contrato que está emperrada, Martim Anselmi desistindo de treinar o Galo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias para contar que o Vasco anunciou a contratação de Carlos Cuesta, zagueiro colombiano de 27 anos de idade, que chega por empréstimo até dezembro do ano que vem. Ele pertence ao Galatasaray. Já Wesley, ex-jogador do Internacional, desembarcou no Catar para assinar contrato com o Al Rayyan. Negócio de 10 milhões de dólares, metade da grana fica para o Inter, a outra metade para o Palmeiras, que precisa destinar 15% para um time chamado Jacuipense. Bora falar também sobre Lucas Beltrán, centroavante argentino que esteve na mira do Flamengo. Ele não quis voltar para a América do Sul e acaba de ser anunciado como reforço do Valência. Fiorentina emprestou o Beltrán para o Valência até o fim da temporada atual. A saideira do giro de notícias, ou melhor, as duas últimas. Primeiro para contar que o Botafogo fez proposta pelo lateral esquerdo Eric, que pertence ao Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, e proposta de empréstimo já foi recusada. A última, Iago Dora é o mais novo campeão mundial de surf, mantendo a hegemonia dos brasileiros. Só para você entender, dos últimos 11 anos, em 8 tivemos um brasileiro se sagrando campeão. As únicas exceções, os 3 anos em que não deu Brasil, o John Florence, que é americano, venceu. Os brasileiros campeões nesse período, Gabriel Medina venceu 3 vezes, Felipe Toledo venceu 2, Mineirinho, Ítalo Ferreira e Iago Dora conquistaram um título cada. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, boi na linha. Dá para dizer que o negócio com Martim Anselmi subiu no telhado. O argentino de 40 anos de idade, que estava desempregado e havia aceitado a oferta do Galo durante o final de semana, recuou e desistiu do acordo. Dá para contar também que o Galo já voltou a estaca zero na busca por um substituto para Cuca. Só para explicar os motivos que levaram o Anselmi a desistir do acordo. Em contato com dirigentes do Galo, ele começou a demonstrar incerteza, preocupação com o ambiente externo, a pressão do torcedor, a falta de reforços. Os dirigentes do Atlético começaram a entender que o argentino estava dando para trás, até que fizeram uma pressão e ouviram do Anselmi que o negócio estava desfeito. A tendência é que o Atlético retome conversas com algum dos técnicos que estava numa pré-lista. A grande questão é que o Galo tem recebido vários nãos, né? Tite, Sérgio Conceição, Carlos Carvalhal e Pedro Martins já haviam sido tentados e não foram confirmados e contratados. Sobraram entre os técnicos que querem trabalhar no Galo: Luiz Beldier, São Paulo; Pedro Caixinha, ex-Santos e Red Bull Bragantino; e Jorge Sampaoli, o preferido do torcedor. Só para lembrar que o Pedro Caixinha está super queimado, especialmente com os atleticanos. O torcedor do Galo não quer o ex-comandante de Santos e Red Bull Bragantino. Hora de notícia importante sobre o Cruzeiro. Matheus Pereira, o grande craque do time, ainda não acertou a renovação do contrato. E o pior vem agora: não há pressa do jogador e de seu representante na extensão do vínculo, que se encerra em 30 de junho. Por que a notícia é tão ruim? Como ele tem menos de um ano até o fim do contrato, já dá para dizer que a partir de 1º de janeiro, caso esse contrato não seja prorrogado, ele estará disponível para assinar um pré-contrato para se mudar de graça, sem render qualquer centavo ao Cruzeiro, na metade do ano que vem. Tratativas que existem há pelo menos 4 meses. Em julho, existia enorme otimismo do Cruzeiro em relação à prorrogação do vínculo. Cheguei a ouvir de um dirigente cruzeirense que estava tudo praticamente encaminhado. Houve um retrocesso e por agora dá para dizer que o empresário do Matheus Pereira admite a felicidade do jogador, mas assegura que não há pressa, não há motivo para acelerar esse processo.
não é o que pensam os dirigentes cruzeirenses, especialmente diante da grande fase do camisa 10. A ideia era prorrogar esse vínculo o mais rápido possível, ainda que com um belo reajuste. O Matheus hoje ganha R$ 1.800.000 por mês. O jogador mais bem pago do Cruzeiro é Gabigol, que chegou de graça e por isso fatura R$ 2.400.000 mensais. Entre dirigentes do Cruzeiro, há a convicção de que não existe nenhuma chance de o Matheus Pereira assinar pré-contrato com outro clube do Brasil, deixando a Raposa de graça em julho. Se ocorrer de perder o atleta de graça, isso vai acontecer diante de alguma oferta estratosférica do exterior. Vale a lembrança de que o Matheus Pereira quase se mudou para o Zenit em janeiro. Na última hora foi a esposa dele quem determinou que o casal ficaria, até porque eles estavam esperando um bebê. Hora de falar sobre o final feliz para o Santos. Peixe está no mercado, contratando reforços, e a mais nova aquisição é Alexis Duarte, zagueiro paraguaio que pertencia ao Spartak Moscou da Rússia. A operação foi fechada em US$ 4 milhões ou R$ 21.700.000. O Santos chegou a fechar com ele antes do Sampaoli, mas, como havia uma negociação avançada com o Sampaoli, o Peixe desistiu do acordo com o Alexis Duarte. Quando foi tentar retomar as negociações, o Spartak se demonstrou alguma má vontade com o negócio. No fim das contas, o acordo está fechado e o Duarte chega para atuar ao lado do Adonis Frias, reforços que vão custar mais de $8 milhões somados, para tudo por conta de um sistema defensivo que de fato apresenta muitas dificuldades. O Santos também havia feito tentativas com Tomás Palacios, Marco de César e Zaid Romero. Só para completar, Adonis Frias, Vitor Hugo e Lautaro Dias já estão em Santos realizando exames médicos. O Lautaro, jogador do Cruzeiro, fica por empréstimo até a metade do ano que vem a um custo de R$ 500 mil. Esse é o valor que o Santos paga ao Cruzeiro pelo empréstimo. Uma opção de compra avaliada em 3 milhões de euros ou 19 milhões de reais. A saideira sobre o Peixe. O David Washington está sendo devolvido ao Chelsea. O Chelsea pretende emprestá-lo para um clube da Championship para que esse empréstimo não conte como mais um empréstimo. Só para vocês entenderem, os clubes ingleses não podem emprestar mais do que 6 atletas, a menos que esses empréstimos ocorram dentro do próprio país. Por conta disso, o David Washington não vai mais ficar no Santos e a ideia do Peixe é contratar para o seu lugar o Andreas von Berger do São Lourenço. O problema é que há pouco tempo para que o negócio aconteça e o time argentino está pedindo um caminhão de dinheiro para fazer negócio. Hora de falar sobre o Grêmio, que tenta a contratação de William, meio atacante de 37 anos de idade, aquele mesmo revelado no Corinthians, com passagem pelo Shakhtar e que teve recentemente no Timão. O William está desempregado, seu contrato com o Fulham não foi renovado. E a expectativa é de que ele desembarque nas próximas horas em Porto Alegre para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Não dá para cravar o acordo, mas é uma expectativa grande dos dirigentes do Grêmio de que esse negócio possa ser concretizado. Participação especial do técnico Mano Menezes. Foi ele quem ligou, telefonou e insistiu para que o William aceitasse esse projeto. Só para lembrar que na última temporada ele jogou metade da temporada no Olympiacos, 11 jogos, e a outra metade no Fulham, mais 12 partidas. Passagem pelo Corinthians, a mais recente, entre 2021 e 2022, foi bastante decepcionante. 45 jogos, 1 gol e 6 assistências. Só para completar, registrar também que Enzo, lateral esquerdo de 22 anos de idade, que pertencia ao CSA, foi contratado pelo tricolor gaúcho. Hora de falar sobre a lavada do Flamengo em relação à concorrência quando o assunto é público. O rubro-negro lidera o Campeonato Brasileiro na classificação geral de pontos e também com alguma folga em relação a público. A média de público do Flamengo no Brasileirão é de 54 mil pessoas por jogo, número espetacular. Esses 54 mil torcedores por jogo em 11 partidas, o que significa que o Fla levou quase 600 mil pessoas nos jogos dentro de casa. O Cruzeiro é o segundo melhor colocado com uma média de 41 mil torcedores por jogo. O Corinthians tem 40 mil, o Bahia 37 mil, assim como o São Paulo. Na sequência aparecem o Ceará, 33 mil torcedores, o Palmeiras, 32 mil torcedores, e o top 10 é fechado pelo Fluminense com 28 mil, o Galo com 24 mil e o Internacional com 23 mil torcedores por partida. Quero contar ainda que o Flamengo foi o time que mais faturou com bilheteria no Campeonato Brasileiro desse ano, 24 milhões de reais. Seguido pelo Cruzeiro com 23 milhões, pelo Corinthians com 15 milhões,
Palmeiras 14 milhões, perdão, o São Paulo sim com 13 milhões de reais. Hora de falar sobre o Palmeiras, que nunca faturou tanto em sua história quanto em 2025, a diferença é enorme. O Verdão divulgou o balancete do mês de julho e a receita nos 7 primeiros meses de 2025 foi de 1 bilhão 121 milhões de reais. Previsão para esse período era de uma arrecadação de 649 milhões de reais, ou seja, o Palmeiras excedeu a sua receita em quase 500 milhões de reais. E aqui vem a comparação mais absurda, mais assustadora e impressionante. A maior arrecadação da história do Palmeiras se deu em 2024, quando, ao longo de toda uma temporada, o Palmeiras embolsou 1 bilhão e 200 milhões de reais. Agora, em apenas 7 meses, o Palmeiras já registrou um faturamento de 1 bilhão 121 milhões de reais. A tendência é que com o mês de agosto já finalizado, o Palmeiras já tenha em 2025 uma arrecadação superior à da temporada passada. Vale a lembrança de que ainda existem receitas a serem recebidas de Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e mais algumas vendas que vão elevar os ganhos do Palmeiras, e esse faturamento para algo na casa de 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 600, eventualmente, se tudo correr bem, até 1 bilhão e 700 milhões de reais. É bem verdade que as despesas do Palmeiras também aumentaram, especialmente por conta desse excesso de dinheiro que entrou. A estimativa nos 7 primeiros meses do ano é de que o Palmeiras tivesse uma despesa de 617 milhões, quando na verdade o Palmeiras gastou 708 milhões de reais. O superávit, ou seja, o lucro entre receitas e despesas do Palmeiras nos 7 primeiros meses do ano é de incríveis 238 milhões de reais. Só para completar, Verdão que agora dá uma pausa nas competições por conta da data FIFA, tempo também de recuperar jogadores. Preciso te contar que Marcos Leonardo não é o único alvo do São Paulo para o último dia da janela de inscrições. Você sabe que a janela se encerra nessa terça-feira e que o atacante do Al Hilal faz todo o esforço do mundo para que consiga a liberação do time saudita. Marcos Leonardo chegou a concordar em abrir mão dos seus salários até dezembro. Ele ganha 2 milhões e 700 mil mensais para se tornar jogador do São Paulo por empréstimo. Mas André Plihal, comentarista, apresentador da TV da ESPN, afirmou que o tricolor mantém negociações com um outro atleta indicado por Hernan Crespo. O nome é mantido em sigilo e não impede a contratação do Marcos Leonardo. Não é porque o Marcos Leonardo chega que esse atleta não pode ser contratado, são negociações em paralelo e que podem se somar. Como o nome não foi revelado, a gente não consegue entender se esse jogador está ou não desempregado, e isso faz toda a diferença. Se o atleta indicado pelo Crespo estiver empregado, São Paulo tem somente até essa terça-feira para fazer o registro. Janela de inscrições se encerra logo mais. Agora, se esse jogador estiver livre no mercado, São Paulo vai continuar podendo contratá-lo, a essa exceção, a essa regra que permite a jogadores desempregados antes do fim da janela que eles possam ser registrados na sequência do Brasileirão. Só para completar, em relação ao Marcos Leonardo, registrar que o Al Hilal, o time do Marcos Leonardo, acaba de contratar mais um estrangeiro, um zagueiro turco, que diminui ainda mais as chances de o brasileiro ser inscrito no Campeonato Saudita. Ele já havia até sido avisado de que não faz parte dos planos. Quero fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians, que busca um novo patrocínio master, ou então um reajuste gigante no contrato atual com a Esportes da Sorte. Vale a lembrança de que o Timão tem 103 milhões de reais fixos por ano com sua atual patrocinadora master, mas o Corinthians entende que o valor ficou extremamente defasado a partir do acordo entre a Betano e o Flamengo. A Betano está pagando 268 milhões de reais ao rubro-negro, ou seja, o Corinthians precisa de quase 2 anos e meio para faturar o que o Flamengo ganha em apenas uma temporada. Existiu inclusive um movimento do Corinthians para se associar à Betano. Ele procurou a parceira do Flamengo e sugeriu metas casadas para Flamengo e Corinthians para que os dois pudessem ter uma receita maior. Dirigentes do Flamengo não concordaram e descartaram esse acordo com a Betano. A partir daí, o Corinthians já entrou em contato com a Esportes da Sorte para afirmar que exige um reajuste importante. Caso contrário, o Corinthians vai propor a rescisão desse contrato em busca de um outro patrocinador. O
Corinthians atual, com enormes dificuldades financeiras, faz o possível e o impossível por novas receitas. Até por isso, também tem tratativas em andamento com 3 empresas diferentes em relação aos name rights de seu estádio. A Hypera Pharma, responsável pela compra dos name rights do Timão, desembolsaria 300 milhões de reais num contrato de 20 anos, o que equivale a 15 milhões de reais por ano. A busca do Corinthians é por um contrato de pelo menos 50 milhões de reais por temporada, e a tendência é que agora, no mês de setembro, essa conversa seja avançada, até porque houve uma queda gigante na multa rescisória. A multa, que era de 180 milhões de reais, com todos os impostos, caiu para algo na casa dos 70 milhões de reais a partir de setembro. E você curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Assim que pintar novidade eu conto para vocês. Tchau!